agora no seminário, o novo título da coleção Tinta Vermelha, que chama Bala Perdida, a violência policial no Brasil e os desafios para a sua superação. Ele tem um artigo dentro dessa coletânea. Ele também tem um texto na coletânea O que Resta da Ditadura, da coleção Estado de Sítio, da Boitempo. E também, enfim, o Ricardo Antunes, coordenador da coleção Mundo do Trabalho, que lançou recentemente o Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, volume 3, também vai participar da sessão de autógrafos. Bom debate a todos. Alô? Bom, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado ao SESC, obrigado à editora Boitempo, cumprimento pelo seu 20º aniversário, esse grande momento da Boitempo, que sempre presente na vida nacional. Obrigado também aos participantes da mesa. Primeiro, José Luiz Del Roio, aqui, ele foi um dos fundadores da LN, né? Primeiro no PCB, depois saiu com Marighella, um dos fundadores da LN, e, em função disso, teve que se exilar, foi para o Peru, foi para o Chile, e onde sofreu um segundo golpe, aí teve que sair de novo, e viveu na Europa muitos anos, na Itália e na Suíça, foi senador italiano, no parlamento italiano, e foi também deputado em Estrasburgo do Conselho Europeu. E tem um livro sobre o Zaratini, e é um pesquisador, um interessado nas coisas da esquerda europeia e brasileira. Aqui ao meu lado o professor Ricardo Antunes, que é sociólogo, é professor na Unicamp, é autor de um livro clássico que está sendo relançado, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, 3 volumes, né, professor? Está sendo relançado agora. E ao lado, professor Thales Absaber, professor da Unifesp, é psicanalista também, é autor de Lula, Carisma Pop e Cultura Acrítica, acabou de lançar Ensaio Fragmento pela editora 34, que é um livro curto, mas bastante denso, com uma forma nova. Bom, então, tem um artigo dele nessa coletânea que está saindo aí, Bala Perdida, que depois ele vai autografar. O nosso tema de hoje é revoltas e conciliação no Brasil e alhures. Revoltas existem na história brasileira, nas cidades brasileiras, sobretudo, mas não se comparam em número e grau com a conciliação, que é uma constante na história do Brasil e, mormente, na história republicana, e está sempre presente nas cidades, fora delas, em todos os momentos da vida nacional. Primeiro, eu vou convidar os nossos palestrantes a falarem cerca de 15 minutos sobre esse tema e depois eu vou fazer algumas perguntas a eles. Primeiro pode ser... Roio, você pode começar, por favor? Posso, se você me deixar desligar o celular, porque eu esqueci disso, daqui a pouquinho me chama, vai ser um horror. Mas você precisa falar no microfone, senão não... Ele está desligando, não vai ligar para ninguém. Confuso mesmo, paciência. Olha, meus amigos, minhas amigas, eu tenho que agradecer a todo mundo, a começar pela Boitempo, pelo convite. É extraordinário que esses dias várias pessoas me procuraram, dizendo, mas nós queremos nos inscrever, não conseguimos, já disse que não tem mais lugar, está cheio, etc. Bom, é um sucesso extraordinário ter tanto público, e agora que eu vejo, tanto público muito jovem, para discutir coisas chatas, né? São coisas assim chatas, maravilhoso, realmente eu me sinto muito bem e muito contente nesta noite. Eu alinhavei algumas coisas aqui, mas não sei se vou seguir. A questão da conciliação. Bom, eu sempre ouvi dizer, desde jovenzinho, que o Brasil é o país da conciliação. É o país do jeitinho brasileiro, como se diz, né? Sempre se dá um jeitinho, se concilia. Bom, não é a minha opinião. Esse não é um país de conciliação, absolutamente, não é verdade. É um país, depende do ponto de vista. Se você está na classe dominante, existem rupturas
dentro da classe dominante, se concilia, se dá um jeito, mesmo que seja meio longo no tempo, se senta na mesa, se acorda, se faz alguma coisa. Por exemplo, quantas revoltas militares nós não tivemos no correr do século passado? Se essas revoltas militares se davam no interior do establishment, não contestava o sistema, imediatamente aqueles militares revoltosos eram anistiados 6 meses depois, 8 meses depois, acabava tudo bem, a gente diz em italiano, acabava em pizza, o cara era promovido, virava general. Mas se o militar contestava realmente o sistema, jamais houve conciliação, jamais houve anistia. Quando havia anistia, saía da cadeia, mas não voltava às Forças Armadas. Isso é um exemplo, mas é um exemplo que vocês conhecem. Qual conciliação teve com os quilombos? Qual a conciliação com a Inconfidência Baiana? Qual conciliação teve com o contestado, com Canudos, com a revolta dos marinheiros? Qual conciliação, e o Antunes vai falar disso, qual conciliação teve com a classe operária quando ela nasce, quando na era industrial nasce o operário? Nós só tivemos uma central sindical legal nos anos 80, ou seja, 30 anos atrás. Um século depois da Europa. Um século depois da Europa. O mundo todo tinha central sindical. Nós não, éramos proibidos. O Partido Comunista no Brasil viveu 61 anos de clandestinidade. 61 anos. Não existe nenhum país do globo que um partido comunista viveu 61 anos da clandestinidade. O que representa? Onde está a conciliação? Conciliação é que às vezes eles matavam mais e às vezes eles matavam menos. Quer dizer, conciliavam quando matavam menos, mas matavam sempre. Então, eu não vejo conciliação. Nesses últimos tempos, eu trabalhei bastante, nos últimos tempos, trabalhei por 2 anos e meio como consultor da Comissão Nacional da Verdade. Aliás, voltei da Europa, fiquei aqui fixo para trabalhar na Comissão Nacional da Verdade. E aí nós pudemos ver muita coisa, muito interessante. Não existe uma grande nação se não existe memória. E uma memória que seja reconhecida por uma grande maioria. Eu não sei como nós podemos ter uma memória, se a nossa memória, aquela que nos passam, é uma memória patriarcal, primeiro de homens, depois de brancos, depois de poderosos. Essa é a nossa memória. Mas, se você pega o IBGE nos diz que nós chegamos a 51% de negros. Nós somos o segundo país negro do mundo, depois da Nigéria. Somos o segundo país negro do mundo. Aonde está na memória coletiva que nós somos o segundo país negro do mundo e que nós somos o país que temos uma maioria de negros, não é uma minoria para proteger, não, é uma maioria. Se você pega esta memória, ela não vem para fora, Essa questão tão grave. É interessante que a ditadura piorou todo o quadro, porque ela construiu uma memória, em parte, memória feita de homens brancos, sim, de homens poderosos, sim, e de homens fardados. Piorou ainda a questão. Mas, sobretudo, deu um golpe mortal na nossa memória. Por que ela deu um golpe mortal? Quando faltar um minuto, você vai me dar um cortezinho. Um golpe mortal por quê? Porque nós tivemos 21 anos de ditadura. A Itália também teve 21 anos de fascismo. Mas nós tivemos uma característica também única, também jabuticaba, na nossa ditadura. Foi a questão do desenvolvimento demográfico, da evolução demográfica. Minha gente, você sabe que quando eu nasci, eu sei que eu sou velhinho, mas estou vivo ainda, sabe que quando eu nasci o Brasil tinha 45 milhões de habitantes, gente? Você sabe que quando teve o golpe militar, o Brasil tinha, eu acho que o Brasil tinha naquele momento 72 milhões de habitantes, quando teve o golpe militar. Você sabe que a cidade de São Paulo, quando
já que você me dedou, eu não ia falar nada disso, você me dedou. Quando nós decidimos fazer guerrilha urbana, essa cidade tinha menos de 6 milhões de habitantes. Não, que menos de 6? Tinha bem menos de 6 milhões de habitantes. O que aconteceu? Aconteceu que 21 anos depois, quando terminou o golpe, em 1985, começou o processo democrático, o Brasil tinha 132 milhões de habitantes. Quer dizer, passou de 70 a 132. Ele dobrou de tamanho durante a ditadura. O que aconteceu com São Paulo? Bom, São Paulo aconteceu que, quando eu saí para o exílio, eu deixei ela com quase 6 milhões. Quando eu voltei, encontrei ela com 9 milhões e meio. Isso é impossível. Isso é impossível. Mas de onde veio? Quer dizer, como é que você garante uma transmissão da memória com um crescimento demográfico desse tamanho, baixo de uma ditadura, sob censura e com destruição da escola pública? A ruptura é total. Vamos pegar o Uruguai. O Uruguai aguenta 7, 8 anos de ditadura. Começou com 3 milhões, termina com 3 milhões. A Argentina vai com 33 milhões, termina com 35 milhões. Não houve essa destruição. Mas a coisa foi pior, porque a modernização conservadora destruiu o campo. Nós, quando houve o golpe, em 64, nós tínhamos 55% da população no campo, 45% nas cidades. Quando termina o golpe, quer dizer, quando termina a ditadura, nós estamos com 75% no campo, na cidade, 25% no campo. O que aconteceu? Um êxodo bíblico, porque houve a penetração do capital, mas não houve a reforma agrária. Se destruiu o velho latifúndio, mas as pessoas foram expulsas. Quando uma pessoa vive no campo, mesmo embaixo do coronelismo, ele tem memória, porque ele vive daquela situação. Ele sabe a música, ele sabe os santos, ele tem uma forma de medicina popular, atrasado que seja, a vida é terrível, é miserável, mas ele tem memória. Quando ele vem para a cidade, ele não é cidadão. Quando você vem para a cidade, é para ser cidadão, você vem para a cidade, mas ele não é cidadão, porque ele vem só para ser reserva de mão de obra. Ele é jogado na favela, ele é jogado nos barracões, ele é marginalizado, ele não tem escola, ele não tem família, desagrega tudo. Ele não tem mais memória, ele não é cidadão, não é mais lavrador, não é mais camponês, ele é nada. E exatamente essa é a situação que nós encontramos. Quando eu falo de São Paulo, não falo só de São Paulo, basta pensar, não sei, pensa Fortaleza, passa de 500 mil a 2 milhões, e Belo Horizonte, quer dizer, é um fenômeno nacional. A criação dessa massa absurda de não cidadãos em torno da cidade. Não tem a memória. Quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não sabe se organizar. Quem não sabe se organizar não sabe lutar. É um longo aprendizagem. Bom, então a questão da memória passa a ser uma questão fundamental para o nosso povo. Não existe grande nação sem memória. E nós estamos fadados a ser uma grande nação, pela sua extensão, pela sua população, pela sua economia. Mas temos essa contradição, não somos nações ainda por causa da memória. A Comissão Nacional da Verdade se trabalhou exatamente, se já não se trabalhava pela justiça, mas tinha que se trabalhar pelo menos pela memória. Se trabalhou 2 anos e meio, foi duro, duríssimo. Fez um relatório de 3.700 páginas. Tudo isso está discutido, tudo isso está feito. Crimes horrorosos, descrições, provas, detalhes, confissões, tudo foi feito. Foram feitas também 29 recomendações fundamentais ao Estado brasileiro para transformar e superar minimamente esse quadro. Bem, terminou, as 3.700 páginas foram para o Arquivo Nacional, os 20 milhões de documentos levantados serão catalogados nos próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Talvez os netos de alguns aqui vão ver toda essa documentação de 20 milhões. E foi fechado. Quem mais ouviu falar nas resoluções, nas recomendações da Comissão Nacional da Verdade? Que diz que é absolutamente imprescindível a questão da memória, que é imprescindível que a polícia seja desmilitarizada para não continuar matando na periferia negro, jovem,
que é absolutamente imprescindível que o nome de torturador, assassino, violentador, ladrão, assaltante, são dados 377 nomes comprovados, não possam mais ter nome de ruas, de praças, monumentos, não podem. Muito bem, o general Leonidas Pires morreu há 3 dias atrás, ex-presidentes, o governo federal mandou um representante, ele foi golpista em 64, ele foi o chefe do DOI-CODE em São Paulo, ele que fez o massacre da Lapa, ele torturou, ele matou, ele ameaçou, e teve um enterro de honra. Mas quando as suas vítimas morrem, ainda hoje, como consequência de tortura, e morrem mal, eu conheço muito bem isso, aí não se fala nada, não se fala nada. Quando se tenta, alguns procuradores fazerem processo, imediatamente o Supremo bloqueia. Não vamos abrir velhas feridas. Por quê? Quer dizer, os rebeldes de ontem tem que ser rebeldes de ontem e acabou. O máximo pode levar uma salva de palmas, pode escrever alguns livros, mas o dinheiro, as honras do Estado, o seu Fleury ter nome de rua na cidade de São Paulo continua tendo, nome de rua em São Paulo, narcotraficante, notório, não sou eu que eu digo. Tudo isso é uma situação muito grave. Não houve uma ruptura nem com a Comissão da Verdade. E nós somos o único país, também, mais uma vez, jabuticaba. Enquanto todo mundo condena, processa esses senhores, nós nada. A questão de 2 meses atrás teve o Dia da Memória. O Dia da Memória saiu 1 milhão de pessoas nas praças de Buenos Aires. Nós não conseguimos pôr 50 pessoas em São Paulo. Buenos Aires tinha 1 milhão de habitantes. Nós não pusemos 50 pessoas. Então, eu não vejo aqui conciliação, gente. Quer dizer, a conciliação foi feita no vértice, na passagem da ditadura ao processo democrático. Mas para o proletariado, para suas vítimas, para essa massa criada em torno da cidade, por essa cintura monstruosa criada em torno das cidades pela ditadura, não houve conciliação nenhuma. Morram, sofram, não fazem parte do problema do Estado nem da sociedade. É isso para começar, minha gente. Depois a gente continua e, quem sabe, o que vai dar. Obrigado, Del Roio. Só para lembrar que vai ter depois perguntas, o público vai poder fazer perguntas. Tem um pessoal do SESC de roupa preta nos corredores. Quem quiser fazer pergunta, escreve, encaminha para eles, que depois eles mandam para mim. Agora, o professor Absaber vai falar. Bem, boa noite. Eu queria agradecer ao SESC, a Boitempo, parabenizar a Boitempo, né? Tem tido uma presença muito, muito importante mesmo aqui, né? na nossa vida crítica e cultural, né? E esse é um momento de grande alegria, não é, para todo mundo que trabalha com a ideia de crítica no Brasil, o que não é fácil, né? Dada a orientação geral do seminário em relação às questões envolvendo a vida na cidade, os potenciais sociais, existenciais, políticos da cidade, não é? E a crise da cidade, né? Particularmente a cidade de São Paulo, não é? Eu quis trazer um problema ligado ao desenho e ao modo de formar a cidade, né? Articulado ao problema da conciliação brasileira, né? A tradição de conciliação brasileira, não é? Como vocês sabem, não é, a origem do processo da Rocha,
Cacilda Becker, Paulo Otran, Luiz Sérgio Persson, Rogério Sganzella. Todas essas pessoas estavam trabalhando neste lugar, cujo centro desse triângulo, a cidade foi despedaçada, essa cidade foi arruinada, essa cidade foi desrealizada, não é? Por um viaduto duvidoso na sua função propriamente, não é? Cujo sentido, ao longo do tempo, nós acabamos compreendendo, foi dinamizar, não é? A expulsão da cidade de si mesma, a desrealização do centro de São Paulo na direção de uma constante conquista de fronteiras da especulação imobiliária. O Minhocão não tinha nenhum sentido de função urbana. O seu sentido era alimentar a dissolução da cidade. Isso foi um ato de urbanismo de uma ditadura militar e de um ditador, né? Esse homem, hoje, e o seu partido, é membro da base aliada do governo de esquerda no Brasil, né? O seu partido dirige a Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo. O PP do Paulo Maluf, que está inteirinho envolvido e denunciado nos escândalos de corrupção da Petrobras. Todos os deputados do PT estão envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras, não é? Dirige a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, do homem que fez o Minhocão. História, não é? O varguismo recorria à força, não é, do Estado benefactor para encontrar no campo dos assalariados urbanos a base de sustentação para a garantia do difícil equilíbrio entre as distintas frações dominantes. Essa engenharia não é fácil, ainda mais num país de origem escravocrata como o nosso. E ele supõe, naturalmente, para que esse equilíbrio entre os de cima seja garantido, ele supõe concessões. É este um outro traço espetacular da alquimia e da arquitetura getuliana e getulista, não é? Todas as reivindicações operárias, desde, se a minha memória não falha aqui, das primeiras reivindicações, primeiras greves de meados do século XIX, não é? Descanso semanal, salário mínimo, tá certo? Direito a férias, salários iguais para trabalhos iguais, que estão presentes, né, nas greves operárias, não é? Especialmente ao longo do século XX. O getulismo vai retraduzir como um Estado benefactor, como um Estado benfeitor, e converter em dádiva do Estado para as classes trabalhadoras, tá certo? Aquilo que era exigido e objeto de luta das classes trabalhadoras. Eu me lembro aqui de memória, eu acho que eu li isso no livro do Fuster Dulles, lá se vão uns 40 anos, então vocês têm que dar um desconto aqui para a memória, que depois, e vocês sabem que a memória, quanto mais o tempo passa, mais ágil ela fica, né? Mas tem um diálogo que o Getúlio trava com o empresariado, e que o empresariado está enfurecido com a proposta de criação do salário mínimo, né? E as acusações iam ao Getúlio, né, de intervencionista até de líder comunista. Aliás, para virar comunista no Brasil, não é preciso mais nem usar camiseta vermelha, entende? Nem por equívoco a camiseta vermelha, não é? E o Getúlio sai dizendo, esses burgueses burros, ele fala assim mesmo, os burgueses burros não entendem que o salário mínimo é para eles, não é? Porque aqui eu garanto um patamar de remuneração que permite, por um lado, a superexploração do trabalho e, de outro lado, a acumulação com base no mercado interno, que é a condição básica para a instauração de uma nação ou de um país capitalista, né? Então, o mito da outorga encontrou aí a sua origem e densidade. O Vargas converteu autênticas reivindicações operárias em doações feitas pelo Estado, que a classe trabalhadora, repito, cotidianamente reivindicava. São revoltas e as conciliações na história brasileira. 1964 talvez seja outro exemplo emblemático.
quando o Pacto Nacional Reformista de Goulart, o velho trabalhismo, ameaçava ir além dos limites, as greves, o estudo das greves dos anos 60, a criação do Comando Geral dos Trabalhadores... Já? Tá bom. A criação do Comando Geral dos Trabalhadores, as ligas camponesas, as manifestações da UNE daquele tempo, tá? Quando toda essa movimentação extrapolava o pacto de poder, veio que o nosso querido Florestan, que não é o príncipe da sociologia, ele é o imperador da sociologia brasileira. Tá? Esse sim, se a gente fosse falar nas hierarquias da coroa, ele é o rei da sociologia brasileira, né? Chamou da contra-revolução preventiva. Né? O principal ataque desferido pelo golpe militar foi contra a classe trabalhadora, a intervenção em centenas de sindicatos, tá certo? Nos partidos, especialmente o Partido Comunista e também o Partido Trabalhista, naqueles que ensaiavam ou tinham mais ligações com o Partido Comunista, com a classe trabalhadora. Não é? E se nós formos pegar os anos 70, as greves de 78, 79 e 80, para dar esse último exemplo, não é? Nós vamos ver a repetição disto. Meados dos anos 70, se ensaia a abertura, a distensão lenta e gradual e segura, né? Do Geisel, do Golbery, não é? Um rearranjo, um pacto entre as várias frações dominantes, com oposição importante de setores liberais, do movimento estudantil, mas quando irrompe o movimento operário, em 78, com as greves do ABC paulista, as máquinas param, ressurge a democracia. Não é? Quando essas greves são retomadas em 79 e em 80, elas ferem o pacto e a conciliação pelo alto. Não é? Esse é o traço da conciliação que eu acho que existe no Brasil. A conciliação é, se pudéssemos dizer, de tipo prussiano colonial, é por cima, e ela arrebenta as classes trabalhadoras. Nós podíamos dar um último exemplo, mas eu não vou dar, porque ele foi também bastante tratado aqui, não quero passar do tempo, que foram as rebeliões de 2013. Não é? Talvez nós pudéssemos dizer, então, que a conciliação brasileira, o seu limite está em excluir as classes populares disto, e quando as classes populares passam o sinal, vem a repressão, vem a contra-revolução. E talvez os nossos dias de hoje sejam um pouco a era das rebeliões e o risco das contra-revoluções. Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta breve para os três expositores e depois eles respondem em cerca de 10 minutos, depois eu vou ler aqui algumas perguntas da plateia. Queria trazer a discussão um pouco mais, a exposição histórica de vocês, muito em torno da conciliação, trazer um pouco para o presente e para o lado da rebelião. Nós estamos numa situação no Brasil que todos são unânimes em dizer que é difícil. Um governo que foi eleito, mas foi imediatamente contestado, inclusive na rua, em São Paulo, por centenas de milhares de pessoas. Há uma crise econômica e há uma revolta latente nas cidades, nas grandes cidades, sobretudo, e não é só no Brasil que isso não é uma característica brasileira. Houve esse tipo de ocupação de cidades, né, na Ucrânia, no Cairo, mesmo na Porta do Sol, na Espanha, em Nova York. As cidades são um ponto de luta, hoje, muito grande no mundo todo. E no Brasil nós estamos numa situação especial. Gostaria de saber como é que vocês veem a situação brasileira, as possibilidades de revolta e se esse governo, se essa situação social que está dada, consegue torear essa situação. Não, Rui, por favor. Quantos minutos eu tenho? 10. Tudo isso? Se quiser falar mais, não é obrigado. Não é obrigado, claro. Olha, eu acho o seguinte, não dá para pôr tudo no mesmo saco. As manifestações de Kiev foram manifestações impulsionadas pela OTAN. Eu estou bastante convencido disso, estive por lá. Evidentemente que também em Kiev
e como outras capitais europeias, existe insatisfação. Lá existia insatisfação por um modelo meio repressivo, por um modelo corrupto. Na Europa existe uma insatisfação imensa por um governo antidemocrático constituído pela União Europeia. Interessante que a União Europeia é uma ideia de esquerda. Acho que quem primeiro lançou a ideia, pouco assim, como um mito, foi Leon Trotsky, da unificação da Europa política. Mas o governo europeu é um governo totalmente antidemocrático atualmente. Existe uma grande insatisfação. Essa insatisfação e as mobilizações não são sempre as mesmas. Uma coisa é a Puerta del Sol, que tinha um certo corte, uma certa imagem. Tem outras manifestações que são, por exemplo, e são fortes, hein? E são fortes, contra imigrante. E são fortes. Não queremos mais imigrantes. Poderia dizer que tem até uma certa sensibilidade, dizendo, nós estamos totalmente desempregados, chega imigrante todos os dias, o que é isso? Não queremos mais. Outras são anti-islâmicas. Eu acho que a religião islâmica é uma coisa horrorosa como religião, confundindo uma coisa com outra, confundindo massacres com religião. Então, as rebeliões, precisa se ver um pouco o que são. Nem sempre elas têm uma visão clara do que são. Eu acho que rebelião, por exemplo, acontece esses dias em São Paulo. Talvez elas não tenham uma visão clara, não sabem onde chegar, como chegar. Quando 300 famílias de um lugar são postas para fora violentamente pela polícia. Outro lugar, sempre no mesmo dia, outro 800 famílias postas para fora, porque ocupavam terras. Construíam barracos, porque não tem onde morar. Era propriedade privada. A justiça diz que a propriedade privada é santa, vai para o lixo 800 famílias. Isso acontece sistematicamente na cidade de São Paulo. Ninguém nem olha. Mas eu acho isso rebelião. Porque se sucede com muita constância. Não é ir na Praça da Sé, ou não é ir na Avenida Paulista. É o que está acontecendo nessa profundidade dessa periferia. Notícia que eu vi hoje, nunca a polícia militar matou tanto em São Paulo como nesse ano. Ela conseguiu chegar ao top de mortes, 2 mortes por dia. A polícia militar mata 2 pessoas por dia em São Paulo. Não vou dizer o número de feridos, mata 2 pessoas. Isso acontece, nós sabemos, 95%, 98% na periferia. É evidente que isso está criando um ódio, um terror, porque se eu morasse na periferia, eu morreria de medo. Quer dizer, eu já tenho medo de ir na periferia, mas se eu morasse lá, imagine se eu tivesse um filho na periferia, sabendo que morre 2 por dia, só na mão da polícia, eu estaria aterrorizado. Então, nós temos uma gestão de um perigo, ou de uma possibilidade, de uma explosão. Mas não sei se a revolta é só explosão. A revolta tem que ter objetivo, tem que saber conquistar pedaços do Estado, pedaços de espaço, tem que fazer aliança, tem que estender a uma população muito vasta. Nós somos um país muito grande, gente. Nós somos um país muito grande com muita população. 202 milhões de habitantes é muita gente. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados é muita gente. Então, nós temos que saber criar uma relação entre todos esses movimentos. Senão ficam explosões trágicas ou ridículas a todo momento. Não é possível uma manifestação como teve esse ano, onde Carlinhos Metralha, processado, condenado por estupro, assassinato, esquartejamento, roubo múltiplo, seja aplaudido e posto em cima do caminhão. Viva, viva o Carlinhos Metralha! A sua lista de criminalidade é vastíssima, ele já é condenado. Se não fosse o Supremo suspender tudo, ele estaria na cadeia. Então, é um pouco confuso essa história. Eu acho que rebeliões, como aconteceram na Espanha, é um grande modelo. Porque começaram de forma espontânea, de forma meio esquisita, de forma muito apolítica, e conseguiram se transformar. Estão em processo de transformação ainda,
Isso é bom, vai acontecer mais transformações. Aqui não é um exemplo interessante. Mesmo a Grécia, as explosões e as greves gerais da Grécia levaram até a conquista do governo. Em outros lugares, por exemplo, o que está acontecendo na Polônia hoje, pode levar à conquista de um nacionalismo pró-fascismo na Polônia. Por isso que eu digo, precisa ter cuidado um pouco em generalizar os fenômenos. Os partidos, eu acho que nós estamos, e vou terminar com isto, mas não sou eu que digo, todo mundo diz, vou dizer o óbvio. Já que você falou do lulismo, vou chamar de genericamente do lulismo, talvez não seja nem justo o termo, essa tentativa de redistribuição de renda moderada, ou tentativa de tirar da miséria milhões de pessoas, de induzir o Estado para serviços sociais, induzir o Estado para um desenvolvimento, tal como foi feito dentro do quadro brasileiro, provavelmente chegou ao fim. Mas não sou eu que digo, diz a presidente Dilma, chegou ao fim. E se chegou ao fim, o que nós vamos fazer? Se chegou ao fim esse processo, voltamos para trás? Vamos voltar lá para 1985? Ou vamos para frente? Não é fácil desenhar o vamos para frente, não é fácil. Mas nós vivemos um momento de crise. E eu acho que vivemos um momento de crise, inclusive, de classe dominante. Porque se esse projeto chegou ao fim, se esgotou, chegamos a um impasse. E temos essa situação, não vou chamar revolucionária, mas de revoltas, sim, nas cidades. Cuidado com as revoltas, se não bem dirigidas, não bem, com uma ideia bastante clara, pode ser voltar para trás. Nós estamos nesse momento, podemos avançar ou voltar para trás. De qualquer forma, querida, não é que eu gosto, eu sou muito pacífico, pode não parecer, pela minha história, mas eu sou muito pacífico e pacifista. Mas, infelizmente, não será indolor. Infelizmente, não será indolor. Obrigado, Dalror. Thales, e aí? Bem, a questão, né, do presente, né, é uma questão imensa, porque ela implica o lugar dentro e fora, né, do Brasil, do processo global, né, que o Brasil participa e, ao mesmo tempo, o Brasil tem essa singularidade de ter uma história atrasada, uma história com grandes travos autoritários, com restos não resolvidos de uma modernização incompleta, né? Então, provavelmente existem muitas nações em várias distâncias, né, em relação a... No entanto, há um núcleo central do processo da globalização contemporânea, vamos dizer assim. Por outro lado, existe uma crise mundial do capitalismo, né, real, né? É uma crise em que os modelos de acumulação globalizados e financeiros falharam em 2008, né? O que parece, né, algumas pesquisas econômicas revelam, né, que o fundo dessa falha é uma dificuldade real do capital acumular, né? Quer dizer, do capital se reproduzir, né? Então, essa esfera é universal e ela se abate sobre as nações de modo diferenciado, né? É muito diferente, né, a situação da Europa desenvolvida e não da Europa periférica, em que você tem restos de estruturas de estado de bem-estar social e, talvez, principalmente, cidades constituídas, né, cidades que permitem, não é, uma vida minimamente digna quando o mercado não faz o seu trabalho socializador, que é o que acontece na Europa, né? É muito diferente de cidades incompletas, violentas,
e ruinosas, como uma cidade de São Paulo ou metrópoles periféricas, né? Você não tem esse salário indireto, que é o campo, é a dimensão do espaço público para sustentar alguma coisa da vida quando não existe mais salário real, né? Que é a crise universal do capital, né? Então, as tensões são diferenciadas. Voltando para o Brasil, né, que é o que nos interessa aqui, o que a gente viu é que, enfim, houve um pacto social bastante complexo realizado pelo Lula, que conseguiu equilibrar interesses da base muito pobre, da massa de pobres excluídos no Brasil, com o capitalismo contemporâneo durante 8 anos, né? Mas o governo subsequente da Dilma desgastou todas as políticas de tentativa, né, neo-keynesianas, né, de manter a economia animada pelo Estado. Foi até as últimas fichas, né, desse processo, e agora nós estamos nesse momento catastrófico para um governo de esquerda, né, que o governo de esquerda é obrigado a aceitar políticas neoliberais no Brasil de novo. Nós vamos voltar ao segundo governo Fernando Henrique, um governo de paralisia, né, do crescimento. Num país como o Brasil, é catastrófico, né? Num país incompleto, insólito como o Brasil, em que existe uma elite com tradição antissocial, não é? Existe uma elite com tradição de tratar a massa trabalhadora e popular como alguém que pode sucumbir, e uma das nossas revoltas é a revolta anômica e radical dos 55 mil assassinatos no Brasil no ano passado. 55 mil é uma guerra dispersa, né, sobre os pobres, sobre os jovens, sobre os negros. Dois assassinatos por dia da polícia na periferia em São Paulo esse ano. Nós vamos, esse ano, novamente para 55 mil mortos no Brasil. Quer dizer, a chacina, não na verdade, é uma engenharia muito habilidosa social de transformar conflitos de classe em banditismo, né? Quer dizer, você desarticula e individualiza, né, uma demanda que é uma demanda universal, né, que é uma demanda de classe. Então, nós temos essa revolta anômica, em que o Brasil mostra a sua face fascista, né, acontecendo. As pessoas estão sendo mortas agora, aos milhares, né? E nós temos esses dois movimentos, né? Uma tentativa muito nova de movimentos sociais que se autonomizaram da política oficial, que não acreditam na política de representação institucional, e que é um movimento disperso, coletivos, grupos horizontais de trabalho, como o movimento Passe Livre. Esse movimento está tentando formular, o caso do Passe Livre é claro isso, sim, alguma demanda de caráter universal e socializante. Livre acesso ao transporte público numa cidade como São Paulo e no Brasil é uma demanda para todos, né? E é uma transformação da relação de classes no interior da cidade e de salário, né? Isso imediatamente significaria ganhos para a classe trabalhadora, né? O que o governo faz numa hora dessa? Dá o passe livre para os estudantes, privatiza, sempre assim, né? Que exatamente é onde está o núcleo social que dispara a demanda, o governo privatiza. Dá para alguns, para não dar para todos, né?
E isso que é um governo de esquerda, né? Dá, né? Mas, exatamente, é um modo de dar sem dar, né? E, por outro lado, nós temos as manifestações conservadoras, que estão totalmente dentro do escopo dos limites, dos parâmetros da nossa democracia semi-falida, não é? Que, numa parte moralista mais que pode ser considerada de boa-fé, demanda apenas que se troque o governo, né? Porque o governo é corrupto e esse é o mal do Brasil. Não é a crise universal do capital, não é? Não, é o governo corrupto, né? Este governo, o único corrupto, né? Os outros não são, né? Não é uma crítica universal à corrupção. E, no limite, isso vai até fascistas mesmo, que chegam a pedir volta de ditadura militar no Brasil, com todo o terror que isso significou, né? Então, é uma situação muito complexa, que tem é uma situação de múltiplas vozes que não encontram um ponto de acordo. É uma espécie de neo-terra em transe, né? Do Glauber Rocha, sem, eu acho, o risco de apesar dos anticomunistas, de uma regressão antidemocrática, né? Ricardo. Olha, quer dizer, o que se passa, Mário levanta essa pergunta, no cenário das cidades hoje? Eu acho que a primeira coisa que talvez valha lembrar, retomando aqui também o que já foi dito, é que nós entramos numa era em que teremos rebeliões e contra-rebeliões, né? Há coisas que eu lembro que uns 15 anos atrás eu estava na Itália e vi um cartaz: nós siamo la vera destra, nós somos a verdadeira direita. Eu assustei, porque a direita nunca dizia que ela é a direita, ela era liberal, conservadora, democrática, mas a direita dizendo que ela é a direita, não é? Então nós entramos... Opa, mas está acontecendo em toda esquina, em quase toda esquina. Segundo, nós temos uma miríade de lutas sociais, não é? Greve dos professores em várias capitais. É emblemático porque que os professores públicos estão sendo destroçados, uma atividade com um atributo intelectual, não é? O professor tem que ensinar algo, tem que refletir sobre o seu trabalho, o que faz, e a sua profissão está sendo brutalmente corroída. Essas greves dos garis, essa noite eu ouvi o rádio vindo para cá, uma desocupação em Osasco, não é? Como Pinheirinho, de 2 anos atrás, Pinheirinho, né, 2 anos atrás, em São José dos Campos, não é? O MTST, não é? Mostrando, mas o Itaquerão não era periferia, mas de repente construiu o estádio, e olha que é do Corinthians, né? E a periferia foi empurrada mais para a periferia, não é? Então, você tem uma miríade de lutas sociais, ainda que a organicidade delas, cada uma tem o seu espaço. E ainda também que seja muito bonito ver o MTST e o MST lutando contra a terceirização, hein? Eu vi isso em várias manifestações. Nesse debate da terceirização, tenho falado em quase vários estados e cidades do Brasil, quer dizer, porque ele sabe que a terceirização, esse talvez seja uma questão quase ponto comum nos de baixo, né? Os de cima eu deixo aqui de lado. Terceirização dos de baixo. O terceirizado e a terceirizada, eles não querem ser terceirizados. E o que está do lado, que tem direitos, ele teme regredir à condição do terceirizado ou da terceirizada. Então, você tem manifestações, e o MST, o MTST e outros movimentos de periferia, sabe que o seu trabalho é o trabalho, não é? Nas condições dadas por essa precarização. Por que essa rebelião se dá? Se pudesse dar em 2 palavras, primeiro porque eu acho que ruiu o mito do que alguém um dia chamou aqui de neodesenvolvimentismo, nesse período recente, ruiu, não é? Naturalmente, eu não concordo nem com esta ideia, não é? Quer dizer, o mercado interno se esgotou, 40% da população trabalhadora brasileira está endividada, a financiarização da economia, né? Qual foi o lucro dos bancos nesse primeiro trimestre de 2015, enquanto o país está fazendo um ajuste fiscal, e a faca nem tossiu, e ele está penalizando os trabalhadores, os bancos, né? Itaú,
Bradesco e Banco do Brasil, altíssimos. Não é? O mito da classe média também ruiu. Né? O emprego que mais cresceu na década de 2000, tá certo? Foram mais de 20 milhões de empregos criados. A maioria expressiva desse contingente recebe entre um salário e um salário mínimo e meio. É isso que é classe média. Isso pode ser classe C, mas classe C é para descrição de pesquisa de mercado, entende? Classe média. A classe média sempre se distinguiu da classe trabalhadora, que ela odeia, tá certo? Porque ela tem os seus hábitos, né, o seu capital simbólico. O shopping é para ela, e não para as periferias e para os pobres. Né? Não é o contingente que cresceu no Brasil, esse contingente, é esse novo proletariado de serviço. E aí tem uma coisa interessante, né? Este contingente esteve presente nas manifestações de junho. Acho que foi uma pesquisa da Datafolha que falava que 72%, 73% dos participantes eram estudantes que trabalhavam. Eles vão trabalhar nessas atividades mais precarizadas, nesses serviços, né? Call center, não é? Comércio, hipermercados, escritórios como trabalhadores, digamos, de base nesses escritórios de suporte, dependem do transporte coletivo, dependem da saúde pública, acreditaram que estudando nas escolas privadas, porque eles não têm, esses contingentes não têm acesso à escola pública, que estudando nas faculdades privadas, não é? Eles teriam melhores empregos, e o emprego que consegue é esse, entre um salário mínimo, com altos níveis de turnover e de rotatividade. Quer dizer, então, nós estamos longe da classe média. Esse mito ruiu. E, ao ruir esse mito, o que ficou de tudo isso? A comoditização da vida. A educação é privada, o transporte é privado, tá certo? A saúde tem que ser privada. Se você não tem um convênio, você vai para o SUS. No SUS você está aniquilado, no convênio você está frito, tá certo? E tem uma hora que isto, enquanto o mito do crescimento, não é, tinha impulsão e tinha uma certa base objetiva, ao menos do que diz respeito à expansão de empregos, não é, isso vingou. Com a crise estrutural, a partir de 2008, a crise começa no coração, no norte do mundo, não é, mas ela chegou no sul do mundo e chegou de modo pesado. Se a China reduz de 12% o seu crescimento para 7%, é um hecatombe. Não é? Imagine, no caso brasileiro, você cair de um crescimento de 4%, 5% para menos 1%. Não é? Isto ruiu, este mito ruiu. E nós temos, então, esses dois polos. Né? Quem se rebela nas cidades? Né? São as periferias. Quem habita as periferias? Não é? São as classes trabalhadoras. Eu não concordo com a ideia de que a rebelião das periferias não tem classe. Não é? São as classes trabalhadoras, são os dois polos da classe trabalhadora. O curioso é que os trabalhadores herdeiros, trabalhadores e trabalhadoras, herdeiros da era taylorista e fordista, os metalúrgicos, né, os químicos, os bancários, esses fazem as greves, eles participaram muito pouco das rebeliões de junho. Não é? Teve gente que diz, a classe trabalhadora está quietinha, não quer nem saber, está se cuidando. Bom, mas depois vieram as greves. Aliás, é importante saber, de 2012 para cá, de 2002, perdão, para cá, isso o Diese nos mostra muito cuidadosamente, houve um crescimento enorme das greves no Brasil. Enorme. Tá certo? Muito significativo. Não é? E, ao mesmo tempo, essas manifestações na praça pública, nas ruas, pega esse novo proletariado jovem, mais excluído, mais próximo das terceirizações, na terceirização do país, do famigerado PL 4.330, não é? que vai agravar ainda mais esse quadro, e você tem um cenário de manifestações, de revoltas, digamos assim, onde esses polos, alguns chamam do precariado, né? Esse debate é muito europeu, não é? E lá na Europa, eu acho que é desprovido de sentido, porque muitos veem este contingente europeu, não é, como uma nova classe perigosa, para lembrar, por exemplo, Guy Stand e tantos outros que vão um pouco nessa direção. Mas aqui o precariado é parte intrínseca dessa classe trabalhadora mais empobrecida, só que tem um fosso. Não é? Talvez eu termine dizendo isso, tem um fosso entre esses dois polos da classe trabalhadora. Não é? Uma tem sindicato, é herdeira do taylorismo e fordismo, e luta para preservar os direitos que conquistou ao longo de décadas. A outra nasce sem direitos, sem experiência taylorista e fordista, sem experiência sindical, sem representação sindical e sem experiência política. Não é? Mas eles se manifestam e as formas são heterogêneas. A nova morfologia do trabalho, presente
no desenho dessas cidades segregadas, gera uma nova morfologia das lutas sociais. O que assusta nesse quadro inteiro é que tem também, né, os novos desenhos das contra-revoluções, tá certo? E das tropas, digamos assim, do outro lado, que elas estão um pouco enfurecidas. Eu juntei algumas perguntas aqui em temas. Primeiro, uma para os três. Há uma grande curiosidade em saber o que vocês acham da organização popular. Se vocês acham que partido ainda é um instrumento válido, que sindicato é um instrumento válido, ou se vocês acham que isso tudo já caducou. Especificamente, o que vocês acham do movimento do passe livre e de partidos de extrema esquerda? PSOL, PSTU foram referenciados, ninguém falou do PSDB nem do PT. Então, o que vocês acham de partidos, se é um canal válido, sindicatos, novas organizações, especificamente, o que vocês acham do movimento do passe livre? Delroy. Olha, em 1999, eu fui um daqueles que se esforçou para criar o Fórum Social Mundial, que depois foi criado no ano 2000. Ele nasce como ideia na Europa, mas a concretização foi feita no Brasil, em Porto Alegre. Se discutiu demais esse tipo de coisa, se discutiu demais. Houve uma série de manifestações. Chegou-se a chamar a segunda potência mundial, o Fórum Social Mundial, porque foram feitas manifestações uma atrás da outra. Vocês se recordam, o próprio Fórum Mundial nasce da explosão em Seattle, na manifestação de Seattle, depois houve manifestações em todos os Estados Unidos. Provavelmente a maior manifestação dos tempos modernos ocidentais foi feita em Roma, 3 milhões de pessoas, que era contra a invasão do Iraque, sempre sobre a questão Fórum Social Mundial. Aquele imenso movimento criou muita esperança e expectativa, depois esvaziou. Por quê? Um movimento, ele é feito por ideias, coração, pernas, mas ele não conquista imediatamente coisas, ele tende a refluir, e não era assim, quer dizer, por exemplo, a guerra do Iraque foi um desastre, fizemos 80 milhões de pessoas em todo o planeta se manifestaram contra a invasão do Iraque. O Iraque foi invadido, bombardeado, despedaçado, e nada. E ali se discutia, mas partido ainda vale, sindicato ainda vale. Queridos, tudo aquilo que organiza uma sociedade, no nosso ponto de vista, organiza para transformar, vou dizer a minha visão, e tudo aquilo que se organiza para superar o capitalismo, eu acho bom. Tem que existir. Eu acho que sindicato, partidos, ainda são necessários, sim, claro, depende do partido, depende da visão do partido, depende de como o partido age. Mas eu acho que, para a superação do capitalismo, temos que ter partidos que lutem por esse programa. Sindicato, mas sindicato tem os seus limites, minha gente. Sindicato nasce para pedir mais. Sindicato não nasce para fazer revolução. Era uma das coisas que eu já achava... Eu nem discuti com ele, com o Antunes, mas é uma das coisas que eu já achava em 1979 e 80. Cuidado, o sindicato não nasce para fazer revolução. O sindicato nasce para pedir mais. Quer dizer, o trabalhador tem que ter uma defesa diante de um patrão implacável. Ele continua sendo necessário, o sindicato. Inclusive, os poucos avanços que temos tido, eu falo do mundo ocidental, não vou lá falar da Ásia, que é um mundo bastante complicado. Os poucos avanços que temos tido, e insisto sobre a questão
europeia, sempre tem partidos no meio, sempre tem sindicatos no meio, sim. Agora, é claro, é que o mundo do trabalho mudou. Antes você tinha um mundo fordista, milhões e milhões de operários reunidos na mesma fábrica, a Fiat tinha 200 mil operários no mesmo local, em Torino, então, sei lá, o Gramsci podia fazer os seus conselhos de fábrica, não tem mais isso. É tudo terceirizado, é tudo bom, sim, feito fragmentado. Nascem outros tipos de movimento. Eu acho que toda essa ligação tem que existir de movimentos que nascem e morrem, outros ficam mais constantes, outros são mais profundos, partidos e sindicatos têm que existir e têm que se interar. Belíssimo exemplo, não vou explicar agora que seria longo, o exemplo de Barcelona. Quer dizer, Barcelona, a grande vitória da esquerda em Barcelona, há uns 10 dias atrás, é o resultado do movimento da luta pela casa. Luta pela casa, luta pelo terreno, pelo espaço. E olha que Barcelona é uma cidade bonita, uma cidade que eu fico sempre de boca aberta, cada vez que eu vou lá. Bem, lá tinha problema de casa, lá tinha problema de espaço, lá tinha problema de jardim, lá tinha... Quer dizer, a ligação dos sindicatos, dos partidos e desses movimentos levou a uma vitória total, vitória total. E um grande avanço em Madrid, por exemplo. Bom, então é necessário tudo isso. Qual é o problema dos movimentos? Muitas vezes os movimentos, você perguntou do Passe Livre. O Passe Livre nasceu também no bojo do Fórum Social Mundial. Foi uma coisa que nasce no Fórum Social Mundial, todo mundo achou bonitinho, passou a mão na cabeça, achou ótimo. Eu vi um dos problemas do movimento Passe Livre. Quando eles faziam uma das manifestações recentemente, eles não queriam que entrasse junto com eles a questão da água. Como? A questão da água é fundamental, minha gente. Quer dizer, o movimento ele não pode se fechar. Mesmo que a batalha seja justa, ele não pode se fechar. Quer dizer, se eu fosse um movimento de Passe Livre, eu com a minha palavra de ordem justa, com o meu conceito justo, me atiraria como louco no colo de quem está lutando pela água. Esse é o problema mais grave, esse é o problema até mais grave do que a casa, esse é o problema mais grave que o espaço, do que o transporte, é a água, gente, é a água. Essa água, que é o bem primário, fundamental, ninguém vive, nada vive sem água, isso é totalmente privatizado, totalmente privatizado. Quer dizer, quando a Sabesp aumenta o preço da água ou diz que vai ter racionamento, corre todo mundo a comprar água. Água da Nestlé, é tudo multinacional. Vocês pagam uma fortuna, aquelas garrafas de água, vocês pagam quanto? R$3? Aquilo que sai 10 centavos, 15 centavos. Quer dizer, não existe um lucro tão grande como esse, o da água. Quer dizer, está tendo uma exploração total. E nossos movimentos da água são muito frágeis, muito frágeis. Quer dizer, se eu acho que se o movimento da casa, o movimento do Passe Livre, as greves, até as greves, Fabrício, se ligassem ao movimento como o da água, nós teríamos, aí sim, um movimento transformador. Se você desmascarasse o que está atrás desse negócio da Sabesp e Companhia Bela, é um horror, é um horror. É essa coisa que nos está faltando, é isso que está nos faltando. Se nós conseguirmos pôr tudo isso junto, nós vamos ter alguma chance, como a gente diz na Europa, de ter um horizonte não capitalista um dia para esse planeta, e talvez a sua salvação. Thales Absaber. Bem, mais uma vez a questão imensa, né? Para os nossos 2, 3 minutos aqui, eu penso o seguinte, nós sabemos, não é, que há uma crise muito profunda e que é de médio e longo prazo, que está em pleno andamento, não é, da relação dos Estados nacionais com o capitalismo globalizado mundial. O mercado mundial tem fragilizado fortemente a autonomia dos Estados nacionais, onde estão em jogo a política dos partidos. Então, existe um teatro interno de autonomia para uma realidade
dos lugares dos estados no mundo que não têm autonomia. Não é? Então, essa contradição ela vai ser a contradição dos próximos 50, 60 anos, como redesenhar a autonomia dos estados em relação à globalização dos mercados mundiais, que determinam, sim, não é? Investimentos ou não, né? A crise que nós estamos falando agora, de 2008, é de uma retirada de capitais mundiais, de realidades nacionais, né? Que agora vai determinar no Brasil cortes de investimento público, que vai determinar a recessão, que vai determinar desemprego e vai alcançar a vida social na rua. Mas isso tem um fio ligado à dinâmica do mercado global, né? Então, nesse sentido, é real e estrutural a perda de validade da política concebida como política de Estado nacional, né? É um trabalho a ser feito. Nessa direção do problema, nessa dimensão do problema, eu acho que está na hora de surgir uma pesquisa política e técnica mundial sobre possibilidades de práticas de superação da vida de mercado, né? Está na hora de surgir um movimento global que possa conceber existência global por fora dos controles políticos do grande mercado. Isso é necessário, né? Do mesmo modo, nas respostas locais, cidadãs, dos grupos humanos que tentam constituir, nos mais diversos modos, reação, não é, às cidades ordenadas pelo mercado, naquilo que isso tem de totalitário, espetacular, empobrecedor, né? Então vão surgindo movimentos importantes, como é o caso do passe livre, muito importante, exatamente porque no quadro de delimitação total das capacidades críticas que a política de partidos, que a política oficial, que a política de Estado impõe à vida social, é muito importante que surjam vozes com energia social, não é? Um movimento que ganhe corpo, que ganhe rua, não é? Que seja capaz de pensar horizontes que estão fora desse pacto Estado-nacional, dissolvendo o mercado global, né? O passe livre é um exemplo disso. O fato de a gente estar falando aqui, o fato do movimento passe livre, que é um movimento de poucas pessoas, não é muito grande, do ponto de vista, não é um movimento vindo da fábrica, do sindicato fordista, é um movimento estratégico que tem uma leitura crítica aprofundada da realidade e que bate sobre um ponto que pode soltar faísca, energia social, a mobilidade urbana numa cidade como São Paulo, no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E tem uma hipótese universal, uma hipótese socializante, né? Uma conquista de direito socializante. O fato deles terem conseguido colocar o significante na pauta política já é altamente de enorme importância. Colocar o seu problema, né? Isso mostra que existe energia social esperando ser trabalhada pela crítica, né? E na vida das cidades. O que eu acho é que esses movimentos precisam ganhar algum grau de coordenação, né? É preciso criar também um fórum novo, né? Uma nova articulação em que os movimentos, o movimento passe livre, o movimento pela água, o movimento pelas casas, o movimento pelo direito
dos negros, das mulheres, dos gays, todos, não é? Em algum momento possam ter uma estratégia de interesse unificado, também para acabar, no meu entender, com uma fragmentação parcial da demanda social. Em algum lugar, nós temos que ter algum interesse que nos una. Né? E a fragmentação de mercado levou também a uma fragmentação pelas demandas dos direitos. Então, acho que isso é um passo importante para o avanço dos movimentos sociais nos próximos tempos. Eu acho que a internet pode ajudar muito nisso. Obrigado. Ricardo? Essa questão das formas de organização, hoje, talvez seja uma das questões mais difíceis. Não é? Primeiro porque, se nós formos pegar as últimas 4 décadas, não é? Houve uma hecatombe no mundo. Não é? A financiarização do mundo, tá certo? Junto com o neoliberalismo, são, na verdade, formas distintas do mesmo. Não é? Financiarização, neoliberalismo, reestruturação produtiva, alteraram profundamente o modo de ser do capitalismo. Se me permitem dizer aqui, o Harvey foi muito feliz nesse ponto, quando num livro já mais antigo dele, a meu juízo melhor, ele chamou da era da acumulação flexível. O capitalismo perdia aquela rigidez tayloriano-fordista e nós adentrávamos numa nova época onde tudo que era sólido estava um pouco derretendo, mais ou menos. Né? E nessas mudanças muito profundas, bastaria citar esse exemplo, a empresa vertical, tá certo? Aquela que magistralmente o Chaplin caricaturou nos tempos modernos, ela foi substituída pela empresa horizontal e frequentemente invisível. Então, só um exemplo. Né? Os bancários tinham no Brasil entre 850 e 1 milhão de bancários em meados dos anos 80. Hoje tem metade disto, menos da metade. Só que tem uma outra metade, mais de 400 mil, nos call centers, nos telemarketings, que é quem faz o trabalho do bancário e da bancária, e nós não os vemos. Como não vemos esse 1 milhão e 500 mil trabalhadoras e trabalhadores que estão no call center, tá? E tantos outros dessa massa de trabalhos invisíveis. Imaginar que isto não ia afetar a classe trabalhadora e as formas de representação, né, é não entender por que essa reestruturação produtiva e o neoliberalismo vieram. Também não dá tempo de fazer isso aqui, mas vieram depois dos levantes de 68, tá certo? Que queriam o controle social da produção pela classe trabalhadora e depois da crise dos anos 70, não é? A crise estrutural profunda. O resultado disso é que não é? A nova morfologia, a resposta eurocêntrica e do norte do mundo, a classe trabalhadora acabou. Mas é estranho a Europa falar da classe trabalhadora sem olhar para a Índia, para a China, para a Ásia, para a África, para a América Latina. Não é? É estranho. Não é? E, para nós, a classe trabalhadora não acabou. Ela se redesenhou, ela se reconfigurou, ela é mais heterogênea, ela é mais fragmentada, ela é mais invisível, ela é menos orgânica, há mais competição entre ela. Basta dizer que é proibido qualquer gerente de empresa hoje, né, gestor de pessoas, como eles gostam de dizer, que chame os meus trabalhadores ou as minhas trabalhadoras, ele está aniquilado, ele está demitido. São os colaboradores. O sentido profundo, né, por isso que eu não gosto quando eu recebo isso, né? Os colaboradores. Né? E esta ideia é muito nefasta. Eu pesquiso classe trabalhadora há 40 anos, eu nunca vi, numa situação de crise, uma direção inteira de uma empresa se demitir inteiramente para preservar o colaborador. Não, quer dizer, o colaborador só colabora quando a produção está quente, entende? Muito bem, qual é o resultado disso? As formas de organização foram muito afetadas. Né? Mas isso um pouco não é novidade. Não é? Os sindicatos do século XIX, quando a produção era manufatureira e ainda herança de uma fase anterior artesanal, o sindicato tinha conformação de um sindicato de ofício.
Com a grande indústria automotiva do século XX, a grande indústria, tá certo, taylorista e fordista, os sindicatos tornaram-se sindicatos de massa, verticais também como a indústria vertical. Não é? E esta mutação do século XIX para o século XX não foi fácil. Não é? Do século XX para o século XXI, nós saímos de uma empresa vertical, de tipo taylorista e fordista, para a empresa, nos meus termos, liofilizada, flexível, onde, digamos assim, os trabalhadores e as trabalhadoras estão em fatias, tá certo? Uma amálgama de formas de trabalho, de modo que todos estão em guerra contra todos. Não é? Este é um dos pontos mais nefastos do tema da terceirização, que frequentemente não é debatido. E o resultado disso é que os sindicatos, que estavam acostumados a representar uma classe trabalhadora, industrial, metalúrgica, por exemplo, masculina, taylorista e fordista, e com direitos, hoje entra na fábrica e tem homens e mulheres, com mais intensidade, brancos, negros, imigrantes, não é? Qualificados, não qualificados, terceirizados, quarteirizados. E o sindicato está razoavelmente perdido. Você vai jogar fora, Rui, uma ferramenta velha? Eu não jogo nenhuma ferramenta velha enquanto eu não tenho uma melhor. Então, a crise dos sindicatos é muito profunda, não é? Mas é muito difícil imaginar que, sob a vigência de uma lógica do capital tão destrutiva como essa que nós temos hoje, que os sindicatos sejam abandonados. Porque você lembrava bem, o sindicato é um órgão de defesa. Ele é um órgão de defesa. Né? Os partidos estão profundamente maculados também. Né? Estão profundamente maculados. Não, acho que todos... Porque uma das coisas mais frequentes desses levantes dos últimos anos é a oposição à institucionalidade, a recusa da institucionalidade e a manifestação nas ruas. Agora, a questão é a seguinte, quer dizer, o partido do tipo que nós vimos no partido do século XX, esse eu penso que está fora, é carta fora do baralho, ou de tipo social-democrata, ou um partido de vanguarda muito centralizado. Agora, dizer que os partidos... Né, é possível você imaginar que os partidos estão fora? Quer dizer, é possível derrotar um sistema tão poderoso e totalizante, totalitário, como esse que é o capitalismo sem formas de organização partidária? É difícil jogar fora, mas eles têm que se repensar. Né? Talvez pudesse dizer, e o passe livre, o movimento passe livre, como tantos outros movimentos sociais, vão pelo outro caminho. Tocam questões da vida cotidiana, né? Tem força num dado momento e depois reflui. Talvez a gente pudesse dizer uma coisa assim, não é? Os partidos e os sindicatos são longevos, mas estão muito distanciados da vida cotidiana. Não é? Os movimentos sociais estão muito atados e positivamente atados à vida cotidiana, mas têm dificuldade de manter essa longevidade. Entende? O que eu acho que, para mim, é tranquilo, é que aquela hierarquia que tinha no passado, muito conhecida, né? Primeiro, mais importante, são os partidos. E por que os partidos são mais importantes? Porque o Comitê Central definiu que os partidos são mais importantes, então é claro que eles são os mais importantes. E o segundo mais importante, os sindicatos. Mas por que os sindicatos? Porque o Comitê Central definiu que os sindicatos são os mais importantes. E os movimentos sociais? Esses não têm importância nenhuma. Isso acabou. Essas hierarquias acabaram. Os movimentos mais importantes são aqueles que tocam as questões mais vitais. E quais são as questões vitais hoje? Trabalho, né? A questão ambiental, a questão de gênero. É possível pensar em emancipação do gênero humano sem pensar na emancipação do gênero feminino, né? Dos negros, a questão dos imigrantes, a questão geracional, a questão da sexualidade. Você tem um conjunto de questões, né, que povoam essas lutas. Os partidos têm mostrado abertura, os sindicatos têm mostrado abertura, os movimentos sociais têm mostrado abertura para esse conjunto de questões. Uma última palavra. A pós-modernidade separa tudo isso, tá? Questão de gênero, maravilha, questão negra, questão... E não tem classe, né? Porque falar em classe é quase um crime hoje, né? É curioso, né? Ora, como é que você ata essas conexões profundas entre classe e gênero, dimensão étnico-racial, a questão da imigração? Essas são as questões vitais. Esses organismos terão vitalidade para o século XXI? Bom, quem viver verá, né? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Mário Sérgio, eu queria só complementar 15 segundos. Olha só, por outro lado, como foi dito,
a gente tem que se utilizar politicamente de todos os instrumentos. Os partidos e o seu imbricamento e a sua disputa pelo poder pode ter interesse democrático também. Limitado, estratégico, mas eles também não podem ser abandonados. Eu quero dar um exemplo concreto. É um ganho para os Estados Unidos, para a população americana, o governo democrata do Obama fazer um SUS nos Estados Unidos, pelo qual ele foi tratado como stalinista. No grau de radicalização americana, ele é um stalinista por fazer um serviço de saúde de caráter público e universal, que nós sabemos que não é grande coisa. Nós temos no Brasil, isso há muito tempo, nós sabemos os problemas disso. No entanto, isso é um avanço de direitos. Então, o campo dos partidos também pode interessar a vida, né? Não pode ser descartado assim também, apesar da sua imensa e evidente crise, né? Nós temos que encerrar às 10 horas, porque tem que sair. Aqui vai ter uma mesa onde os professores e o Del Rio vão fazer uma noite, vão assinar alguns livros. Uma última pergunta para responder em 1 minuto, é minha. Vocês são otimistas ou pessimistas? Por quê? Eu sou otimista, claro que sou otimista. Você sabe que na teologia cristã só tem um pecado que você vai para o inferno e não tem jeito. O resto você pode fazer o que quiser, pode matar a mãe, etc. Você se arrepende e vai para o céu. Mas tem um que não tem jeito. É o pecado contra o Espírito Santo. É bíblico. Vamos ler a Bíblia. Vocês verem. Sabe por quê? Porque o pecado do Espírito Santo é o pecado contra a esperança. Quem não tem esperança vai para o inferno. Então, eu sou um pouco teólogo do cristianismo. Quem não tem esperança vai para o inferno. Eu nasci com muita esperança, deixei muita gente, vi muita gente morrer, sofrer, com esperança, e não existe possibilidade de transformar o mundo ao pessimista. Você tem que ser um otimista, que é possível, sim, um mundo diverso, melhor, e, no meu caso, socialista. Tales. Bem, depende do dia, depende do sol. Eu sou pessimista quando eu olho as coisas do ponto de vista dos 55 mil assassinados no Brasil, que eu faço questão de me recordar todos os dias disso. Existem dimensões de violência não resgatadas, que, se não houver compromisso com elas, elas jamais serão resgatadas, né? Então, é necessário, né, até para que a gente seja otimista, que a gente seja pessimista constantemente em relação ao que há de negativo na realidade. A gente tem que estar em contato com isso permanentemente, né? E eu sou otimista, né? Quando a gente pensa as condições de transformação, de comunicação, de construção de realidades solidárias que a humanidade tem hoje, que são imensas, né? E que, eu falei aqui, é necessário começar a pensar de modo organizado e global modalidades de existência fora do mercado, que é o grande desafio dos próximos tempos, né? Pós-capitalismo, né? Alguma ordem de existência pós-capitalista, está na hora, né? Então, isso é o trabalho a fazer, e eu acho que isso é interessantíssimo, né? Então, quando eu lembro disso, eu sou otimista. Ricardo. Olha, o século XXI está digamos, nós vivemos um quadro de ebulição profunda. Acho que ninguém sabe. O último que tentou dizer alguma coisa foi o Fukuyama, né, que disse que o capitalismo era eterno, leu mal Hegel, falou em sistema permanente universal e imaginou que o capitalismo se eternizaria. Ninguém mais ouve o Fukuyama hoje, tá certo? Então, tudo está em transformação, tudo em ebulição. E nunca a lógica do capital foi tão destrutiva,
não é? A destruição do trabalho em escala global, monumental. Um exemplo, a forma como os imigrantes são tratados hoje, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e no Brasil e na América Latina. Vocês podem imaginar que há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, africanos do Sul recusaram os nigerianos na África, entende? Não é? Entende? E atenção, esses imigrantes, trabalhadores e trabalhadoras, jovens, são partes da classe trabalhadora em escala global. Não é? A destruição ambiental, não é? É curioso, todas as empresas têm na sua grife a sustentabilidade, e a grande maioria delas é destrutiva. Não é possível. Não é? A destruição dos direitos das crianças, do trabalho infantil, das mulheres, que tem uma lógica muito profunda. Não é possível, tá certo, que num cenário como esse não haja mudanças. A pergunta é, você é otimista ou pessimista? Otimista, mas fazendo a crítica radical. Obrigado. Eu tenho o mestre de cerimônias do SESC vai encerrar e vai dar alguns recados aqui. Muito obrigado a todos. Agradecemos, portanto, as participações de Ricardo Antunes, José Luiz Del Roio, Thales Sabsaber e Mário Sérgio Conte, e convidamos a todos para a sessão de autógrafos que acontecerá no térreo, acesso pelos elevadores. Aviso importante, solicitamos também, por favor, a devolução dos fones de ouvido. Agradecemos a presença e a participação de todos e lembramos que o Seminário Internacional Cidades Rebeldes continua amanhã, às 11 horas, com a segunda etapa do curso de introdução à obra de David Harvey e as conferências Trabalho, Mobilidade e Flexibilização, a Dominação Social hoje, às 14 horas. Cidade para quem? Ganhar e perder a vida na periferia da periferia do capital, às 17 horas. E lutas de classe, sindicalismo, partidos e movimentos sociais, às 20 horas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado.